do Pio 12 do curso técnico de administração, tudo bem? Boa tarde a todos. Hoje nós iniciamos a nossa aula de processo administrativo, aula referente à quarta-feira, dia 1º de abril de 2020, ok? Vamos lá. Antes de mais nada, é necessário frisar que vou fazer aquela correção referente ao exercício que 13 alunos já fizeram lá no formulário, 3 alunos ainda não realizaram esse exercício, ok? Tem como verificar lá. Vamos às devidas correções. Na primeira questão eu coloquei assim, ó, na sua opinião, qual a importância do planejamento para um micro e pequeno empreendedor? Então, quando a gente fala de planejamento, de visão a longo prazo, de definir objetivos para uma determinada organização de uma forma resumida. Quando eu falo micro e pequeno empreendedor, são MEIs, são aquelas pessoas que têm um negócio pequeno, que não tem muito de planejamento, que normalmente elas utilizam aspectos de necessidade para abrir um negócio, para fomentar um determinado negócio, tá? E aí, nesse sentido, eu botei de forma bem resumida. Isso aqui é uma pergunta que vai ter duas variáveis, né? Planejamento e micro e pequeno empreendedor, e você vai poder responder obedecendo alguns termos-chave. Mas eu botei de forma bem resumida. O planejamento pode proporcionar ao empreendedor uma possibilidade de gerenciar os devidos riscos que esse negócio pode ter, tá? Que ele está iniciando, e que ele, através do entendimento desses riscos, de um planejamento de definição de objetivos, onde ele quer chegar e os objetivos relacionados a longo prazo, faz com que ele tenha alternativas, né? E entenda as etapas e as ações necessárias de referente a essas alternativas para chegar a um objetivo. Então, de uma forma resumida, se ele consegue elaborar um bom planejamento e ele segue aquele planejamento como um pequeno empreendedor, ele tem um risco menor, uma dificuldade menor e uma possibilidade muito maior de enfrentar algum problema que venha acontecer no negócio, tá? Na questão 2, eu botei assim, assinar a opção correta referente ao objetivo de planejamento. Define os objetivos organizacionais e atingimento das metas de curto e médio prazo. Então, objetivo organizacional, o que ela quer como empresa, tá? E o atingimento de metas de curto e médio prazo também. Lembre-se que, assim, quando eu botei metas de curto e médio prazo, eu não quis colocar objetivo, porque o objetivo organizacional já está remetendo a longo prazo, tá? Então, por isso que essa ainda é a resposta. Na questão 3, eu botei o seguinte, ó, cite os 6 passos do processo de planejamento. Então, eu tenho a definição, primeiro, dos objetivos que eu quero como empresa, depois eu vou lá fora, verifico como é que está a situação atual da organização lá fora, o contexto de mercado, o contexto de ambiente, vejo como é que está a situação da empresa agora também, desenvolvo as premissas, o que eu quero aquilo pautado, o que eu quero como futuro para a organização, depois eu analiso as alternativas de ação para chegar a esses objetivos, essas premissas que eu determinei. Depois disso, eu vou escolher uma alternativa. Eu tenho outras que foram guardadas, mas eu tenho uma alternativa, implemento um plano de ação e avalio os resultados que eu venho a alcançar, tá? Na questão 4, qual é o principal foco ou objetivo do planejamento? Primeiro, acima de tudo, proporcionar aos gestores tomada de decisão. Então, os gestores precisam tomar devidas decisões e, para isso, o planejamento facilita, lhe dá suporte, ok? Quais são os 3 tipos de planejamento? Aí dentro do nível organizacional eu tenho lá planejamento estratégico que acontece na alta direção, eu tenho um planejamento tático que acontece ali entre os gerentes, que eu transformo esses ideais, esses conceitos em planos de trabalhos, em planejamento, em processos, e o planejamento operacional, que é a avaliação rotineira do dia a dia, das operações de trabalho desdobradas em ações mais operacionais, ok? A última questão, eu botei um vídeo para vocês lá falando sobre a relação produtividade e planejamento. Acima de tudo, essa produtividade e planejamento, a sua relação é buscar eficiência e atingir resultado. Porque se eu estou tendo produtividade, eu consigo atingir produtividade normalmente quando eu tenho planejamento. Se eu tiver um bom planejamento e uma equipe produtiva, eu vou ter eficiência, né, redução de custo, atingimento de resultados, boa escala de rentabilidade
e esses resultados cada vez mais maiores e sólidos, sustentáveis, ok? Agora a gente inicia a nossa aula falando sobre, nós falamos planejamento, mas temos planejamento estratégico, tática e operacional. Dentro do planejamento estratégico, como é que funciona a administração estratégica? Primeiro, eu tenho que entender qual é a missão. Qual é a missão da empresa? Qual é a missão organizacional? O que eu tenho como missão diária? O que eu tenho como presente, como identidade de empresa? E aí eu vou analisar o ambiente externo, que eu falei para vocês, analisar como é que funcionam os fatores econômicos, como é que funciona o mercado, como é que funciona as políticas de governo, o que está acontecendo lá fora nesse momento, e analisa os pontos fortes e fracos da própria empresa. Aqui tem um contexto de análise SWOT, mas eu não vou entrar em detalhe especificamente, que vocês vão ver mais especificamente à frente, num contexto mais prático. A análise de pontos fortes e fracos, aí eu já olhar para dentro da empresa, ver que aquilo que eu tenho como forças de ações e aquilo que tenho fraquezas também relacionadas às suas ações, tá? Isso analisa tanto as pessoas, a estrutura, os processos que ela possui. Depois, com base nas informações lá fora, nas informações dentro da empresa, eu condenso isso e transformo em objetivos e estratégias que, dentro desse contexto, desse primeiro parâmetro aqui, é definição, é planejamento, ainda não é ação. A partir dessa linha aqui, eu começo a implementar essa estratégia através de ações programadas dentro de um cronograma, e eu vou sempre avaliando. E aí, quando algo dá errado, eu vou ter um reinício do ciclo para entender ou realinhar a missão dessa organização e novamente atender a esse ciclo, ok? E no planejamento estratégico, que é da mesma forma que acontece ali, eu coloquei o mesmo sentido, só que eu coloquei agora de uma seta. É a mesma coisa, declaro a missão, só que agora também eu vejo o contexto da visão do negócio. A missão, a identidade e a visão onde ela quer chegar. Analisei o ambiente interno, e aí aqui sim a gente chama de análise SWOT, esses dois quadrados, que é o que? Analisar o ambiente interno, que são as forças e fraquezas, e analisar o ambiente externo, que são as oportunidades que essa empresa pode ter perante o mercado, tá? E as ameaças que ela pode encontrar também. Depois disso, eu formulei as metas e objetivos, formula a estratégia com base nesses objetivos e metas, implementa essas estratégias que são os planos de trabalho e realiza o feedback e o controle. Ou seja, dentro desse processo organizacional de planejamento, o processo de comunicação, o processo de disciplina e reformulação é muito importante. Por quê? Porque se algo der errado, eu vou ter que refazer esse ciclo. Então, olha que interessante, eu tenho uma análise SWOT, eu também tenho um contexto de PDCA acontecendo ali. São ferramentas de qualidade e uma outra ferramenta de análise mais organizacional, ok? Aí a primeira coisa que a gente entende para poder definir aí é a missão. Qual é a missão da empresa? Por exemplo, ela define o papel da organização na sociedade, está relacionada ao presente, né? A identidade dela, aos seus valores de uma certa forma também, como identidade fixada, declara a utilidade da instituição para seus clientes, ou seja, ela está declarando através da sua missão a sua identidade para todos os seus clientes ou stakeholders, que são todos aqueles que são envolvidos diretamente e indiretamente com o negócio, tá? Deve ser bem clara na hora de... A gente vai ver ali alguns exemplos mais à frente, mas deve ser bem clara, né? Excitante no sentido de gerar a atenção do público e inspiradora no sentido de promover e inspirar liderança nas pessoas no sentido de atingir essa missão, tá? Deve servir como motivação e inspiração para essas pessoas, dentro da organização, principalmente colaboradores, e deve sempre gerar um senso de identidade entre os colaboradores e a organização, tá bom? A gente fala muito hoje de propósito, né? Tem pessoas que fazem uma determinada atividade, mas não tem um propósito. A empresa, quando ela pensa na missão, qual é o propósito dela? A existência dela se baseia em quê? Cotidianamente, ok? E aí eu tenho exemplos de missão. Por exemplo, o Banco do Brasil, ser a solução em serviços e intermediação financeira, atender às expectativas de clientes e acionistas,
fortalecer o compromisso entre os funcionários e a empresa e contribuir para o desenvolvimento do país. Olha que interessante, a missão dela, soluções e serviços em ordem financeira, atender às expectativas de clientes, que é o que ela tem como público-alvo, mas também acionista, porque ela gera lucro. Fortalecer o compromisso dos funcionários, né, do Banco do Brasil e a própria empresa como identidade e cultura, e contribuir com todas essas ações e missão e propósito para o desenvolvimento do país, tá? O Google, oferecer a melhor opção de busca na internet, tornando as informações mundiais acessíveis. Ou seja, a missão dela é oferecer o máximo de possibilidades no banco de base de dados de informações, tornando acessível para qualquer um e útil para qualquer um. Tá? Então, são dois exemplos de missão. Um na empresa de tecnologia, que é o Google, e outro numa empresa de instituição financeira. Tá? Aí agora a gente fala de visão. Falamos de missão, remete ao presente, remete à identidade. Visão remete ao futuro, aquilo que ela quer alcançar, aquilo que ela quer ser. É o ideal dela, o propósito de viver é chegar em algum momento lá. Obviamente que o exemplo de visão não pode ser alguma coisa que fuja do contexto, tem que ser algo factível, difícil, mas factível, que ela possa alcançar. Por exemplo, eu quero morar na Lua. Minha visão, não posso, eu não tenho essa possibilidade. Eu quero morar em Nova York, eu quero morar em Fortaleza. Isso é possível, posso colocar isso como uma visão no contexto pessoal, tá? Normalmente ela é muito subjetiva, porque você não para para definir o aspecto, é algo que você quer chegar e ela vai utilizar a sua missão diária, seus valores para tentar promover e chegar a esse objetivo, tá bom? Ela espelha o perfil e as características dos dirigentes, ou seja, normalmente a equipe de trabalho, né, a equipe de colaboradores tem que estar muito atrelada à visão da organização, porque as atividades que eles vão realizar vai ter muita importância para chegar a esses determinados fins. Se baseia muito na intuição do que em análise objetiva. Então, ela é muito intuitiva. E, posteriormente, ela é confirmada pelo planejamento estratégico da empresa. Normalmente, naquele ciclo que eu mostrei anteriormente, ali se confirma a missão e a visão da determinada empresa. Olha que interessante. Aí a gente tem um exemplo de visão da Kodak, ser líder mundial em imagens. Aí eu pergunto para você, a Kodak hoje quase não existe. Ela criou uma visão na época de ser líder mundial em imagens e ela perseguia isso. Só que é o seguinte, ser líder mundial em imagens é só no aspecto do que eu imprimir a imagem, né? Ou revelar a imagem. E ela esqueceu que ela não deveria ser somente isso, mas no aspecto de tecnologia relacionada, voltada para imagens também, tá bom? E ela acabou perdendo muito mercado por conta disso, porque a gente saiu de um contexto de câmeras que eram tradicionais, né? Fotografia tradicional, e hoje a gente está num contexto que o teu próprio smartphone, ele filma, tira foto, você não precisa mais comprar câmera, tá? Muito menos revelar. E aí depois do planejamento estratégico, a gente também tem a condição dos valores, que é o quê? Conjunto de princípios culturais, ideológicos, morais e éticos que devem caracterizar a instituição e pautar a conduta de seus integrantes. Por exemplo, delimitam atitudes e ações estratégicas, tática e operacional. Valor, todos nós, como pessoas, nós temos valores, né? E existem diversos valores que a gente vai ver mais à frente. Mas a empresa, ela também tem que ser pautada na sua identidade e nos seus valores, como organização. Ética, por exemplo, comprometimento com o cliente, qualidade, são exemplos de valores. E esses valores têm que estar bem claros para todos que estão envolvidos diretamente ou indiretamente no negócio, tá bom? Depois que a gente define missão, visão e valores, a gente pensa nas estratégias. E aí, só para a gente poder pensar um pouquinho como se funciona, estratégias são respostas aos desafios. As estratégias que são formuladas estão relacionadas a desafios e oportunidades do ambiente e dos sistemas internos da organização. A estratégia ela estabelece as formas de competir, se ela tem que competir com outra empresa, ou de realizar essa missão, que é o que ela vive diariamente, e as prioridades que a empresa tem como objetivos, bem como as alocações de recursos e o objetivo dela de longo prazo. Aí eu botei um quadro comparativo que dá um exemplo de estratégia de significado. Por exemplo, uma estratégia, penetração de mercado. Uma empresa quer entrar em um determinado mercado com um determinado produto que ela não oferece ainda. Vamos pegar, sei lá, Cacau Show, ela quer entrar no mercado de sorvete. Ela já está, mas eu estou dando um exemplo. Ela vende chocolate, mas quer entrar no mercado de sorvete. Então ela quer também
explorar produtos tradicionais em mercado tradicional. Então já tinha um mercado tradicional de sorvete, ela quer entrar naquele mercado também. Desenvolvimento de mercado, ou seja, eu quero desenvolver um novo mercado com algum produto protótipo, produtos tradicionais em novos mercados. Eu quero acabar desenvolvendo, ou até mesmo ter um produto, não vende em um determinado lugar, eu quero vender lá também. Desenvolvimento de produto. Aí é o seguinte, oferecer novos produtos em mercados já tradicionais. Então, já tem mercado que as pessoas gostam de leite em caixinha, e já existe o leite em pó, sei lá, invento leite em cápsula, um exemplo, só. Eu estou viajando mesmo só para entender. Então, eu quero desenvolver um novo produto e oferecer nesses mercados que já são tradicionais. Diversificação. Eu trabalho somente com uma linha de produtos. Eu só fabrico feijão. Eu quero diversificar meu produto, quero fabricar outros tipos de feijões para poder diversificar minha carteira de produtos e oferecer em novos mercados. É um exemplo de estratégia também. Diferenciação. Eu quero diferenciar minha identidade do produto. Então, assim, às vezes tem um produto similar e um produto igual ao meu, e muitas das vezes as pessoas confundem com uma determinada similaridade. Então, eu diferencio por embalagem, pela composição, por aspectos que vocês vão ver em administração da produção ou no marketing no contexto do produto, tá? Liderança do custo. O que é liderança do custo como estratégia? É eu ter um baixo custo, uma alta rentabilidade referente ao produto. E com isso eu consigo produzir mais em larga escala e atender a mais mercados. Foco, né? Aí o foco é eu me direcionar para um nicho. Quando eu falo nicho de mercado é o seguinte, eu tenho aqui, por exemplo, eu moro em Rocha Miranda. Vamos supor que uma empresa atende toda a região, uma outra atende uma outra região e ninguém atende a Rocha Miranda porque não acha que é rentável. Então é um nicho, talvez eu criar um negocinho pequeno para atender somente essa região, e aí eu começo a atender, pode ser que dali dê certo, eu começo a crescer e tentar competir e expandir, tá? Relacionado à defesa, é a permanência no mesmo mercado, então assim, é protecionismo, vem outras empresas tentar competir com você, e você cria algumas estratégias de defesa, de protecionismo, para se manter no mercado. Prospecção, aí você já está começando a pensar não somente em novas oportunidades, mas fazer com que o seu negócio como um todo aumente a sua área de atuação, tá? Análise é comparar mercado um com o outro. A reação é quando você não tem como fazer ajuste, né, e você espera qual é a devida reação do mercado. É um exemplo agora do coronavírus. Tem algumas empresas que estão fazendo ajuste, outras estão esperando qual vai ser a reação de governo, de políticas e tudo mais para talvez mexer em alguma coisa. A estabilidade é quando o teu mercado tá estacionado, está consolidado e o mercado está estável, não tem muito aumento de consumo, nem consumo tão baixo e normalmente se mantém estabilizado. Já o crescimento é quando a empresa busca novas oportunidades para fazer com que o seu negócio cresça e a sua atuação de mercado também. Já a redução de despesa quando eu estou falando assim, eliminar desperdícios tanto na cadeia produtiva ou em toda a área da sua organização. E por último, alianças estratégicas está relacionado em muitas parcerias de ganha-ganha entre empresas que às vezes não atuam no mesmo segmento, mas podem uma complementar a outra com uma coisa chamada know-how, conhecimento, né, expertise, né? E isso dá um ganho de escala para as duas empresas, tá? E aí a gente fala de objetivos, são propósitos específicos. Eu tenho um propósito. Então, por exemplo, objetivo, eu quero emagrecer, né? Tá, emagrecer é um objetivo. Como é que você quer emagrecer? Ah, eu quero perder 15 quilos. Aí você vai definir algumas metas e estratégias, que são ações, para fazer com que você consiga, dentro de um tempo estipulado, um prazo estipulado, em ações programadas, alcançar esse objetivo, tá? São propósitos específicos, alvos a serem atingidos ao longo de determinado período, que em conjunto resultarão no cumprimento da missão. Ou seja, se eu pensar sempre nos objetivos e criar ações, sempre que eu vou cumprindo, é óbvio que eu vou estar atingindo a missão da organização. Aí eu botei um exemplo ali, ó, melhorar a imagem da organização é um exemplo de objetivo perante aos clientes, aumentar o volume de vendas é um outro objetivo, e promover a qualificação, por exemplo, dos gerentes dessa empresa também é um objetivo, tá? Outros objetivos estratégicos, manter posição de liderança entre as empresas da indústria automobilística no Brasil. Por exemplo, carros populares Volkswagen já foi um objetivo que ela colocou. Tem o SBT, suplantar o líder entre as redes de televisão, ou seja,
já existia um líder, tentar passar esse líder, normalmente era a Globo, né? A Nike tornar-se uma empresa líder no mercado de material esportivo e não apenas de calçados esportivos. Então, olha que interessante. Ela não quer ser só calçado esportivo, ela quer um material esportivo como um todo. Então, assim, ela fabrica calçado, mas ela fabrica só calçado, ela fabrica roupa de clube, bolsas, em diversos N materiais esportivos. Então, sempre foi como objetivo estratégico da Nike, tá? E aí a gente tem a meta. A meta ela deve obedecer ao critério de ela ser smart, não é Smart TV não, mas smart é inteligente. Não sei se vocês sabem, uma Smart TV se chama TV inteligente. Por que smart, né? Porque ela tem que ser específica, mensurável, alcançável, relevante e temporal. Específica, direcionada. Mensurável, que eu posso controlar. Alcançável, não pode ser uma coisa muito além e nem aquém disso. Relevante, porque tem que ser importante para a organização, e temporal, porque ela tem que acontecer dentro de um tempo. Tá? A meta, ela mensura o que o objetivo deseja alcançar em forma de número. Então, meta é transformar o objetivo e mensurações em números. Eu olhar para o objetivo, criar ações e eu transformar esse número, fica muito mais claro de eu controlar do que algo que é subjetivo, tá bom? Aí, por exemplo, ó, objetivo 1, aumentar o faturamento em 20% em 2006. Isso aqui é de uma determinada empresa. Metas: aumentar a satisfação dos nossos clientes em relação ao atendimento de 60%, que era atualmente, para 90% até setembro de 2006. Se eu aumento a satisfação do cliente, consequentemente eu estou aumentando venda, tá? Depois, diminuir de 5% para 3% o percentual de mercadorias devolvidas durante o ano. Ou seja, se cliente lá, 5% de volume de venda das mercadorias eram devolvidas pelos clientes, eu diminuindo isso, significa que o cliente vai ficar, não vai devolver, vai se manter também o faturamento ou aumentar junto com o primeiro item de meta. E por último, aplicar 2% do faturamento em material de divulgação. Então, eu estou aplicando um dinheiro de faturamento para uma despesa que vai fazer com que eu possa vir a faturar mais divulgando os meus produtos ou serviços, ok? Então, em cima eu tenho os objetivos e aqui as metas desdobradas para alcançar esse objetivo, ok? Aí eu tenho um objetivo 2 como exemplo: aumentar a lucratividade líquida da empresa de 10% para 13% em 2006. Então, quais são as metas? Vou diminuir de 5% para 3% o número de mercadorias, eu vou diminuir os custos dos produtos vendidos de 5% também durante o ano, e aumentar em 10% a produtividade por funcionário, fazer com que aquele funcionário rende além do que ele venha a render mais 10%. Então, com tudo isso, eu vou ter uma melhor rentabilidade. Talvez eu não vou aumentar o preço do meu produto, mas o meu custo de produção vai diminuir. Então, a rentabilidade líquida aumenta, tá bom? Aquilo que a empresa possa ficar. Como você vê a si mesmo daqui a 5 anos? É uma pergunta que eu faço como reflexão, né? Como é que você se vê daqui a 5 anos, né? Como é que você avalia, como é que você se avalia daqui? Aí eu quero que vocês pensem, né? Aí reflitam, façam essa atividade e vocês vão, de uma certa forma, depois pegar essa atividade e enviar para mim, tá? Eu vou colocar ela num modelo, né, e vou pedir para que vocês preencham, ou vocês podem já fazendo, separando aí, mas depois eu mando o modelo para vocês, tá bom? Então, como é que você se vê daqui a 5 anos? Enumere quantos objetivos você quiser, sendo específicos ou não, dos aspectos da sua vida. Com base nos objetivos que você estabeleceu acima, defina suas metas pessoais para o restante dos meses de 2020. Então, é interessante que, se você define o objetivo e as metas, é mais fácil de você conseguir alcançar, tá bom? E aí eu tenho aqui, ó, planejamento tático, envolve uma determinada unidade organizacional, departamento ou divisão. Então, hoje eu não estou olhando a empresa como um todo, eu estou olhando algum departamento. Por exemplo, eu tenho lá na empresa a área de RH, a área de marketing, a área financeira, a área de contabilidade, a área de produção, a área de logística. Eu vou trabalhar um plano tático na área de marketing. Então, aquela área de marketing, por exemplo, ela vai trabalhar com alguns planos táticos, que está dentro do contexto do seu devido planejamento. Aí, por exemplo, ali, ó, os planos táticos normalmente acontecem nas áreas de produção, que são os métodos de produção, né, passo a passo, os fluxos.
as tecnologias que vão ser utilizadas na produção de um determinado produto ou serviço, os planos financeiros que são referentes à captação, como é que vão se conseguir o dinheiro e a aplicação desse dinheiro, o plano de marketing, qual vai ser os requisitos de venda, a distribuição dos bens e serviços no mercado, que são os canais de venda, vocês vão ver isso mais em marketing. Como é que vai ser o plano de recursos humanos, por exemplo, recrutamento, como é que vai ser o processo de seleção também, tá bom? E aí aqui, olha que interessante, ó. Eu vou falar sobre o plano operacional também, mas ó, olha aqui um gráfico que eu distingo de uma certa forma. Eu tenho um planejamento estratégico, e aí ele vai ser desdobrado em planos táticos por cada área. Tem lá o planejamento financeiro, tem o planejamento tático da produção, o planejamento tático de marketing, o planejamento de gestão de pessoas. Depois eu vou transformar isso em planos operacionais. O fluxo de caixa, que é um plano operacional, o plano de investimentos, está tudo dentro do planejamento financeiro, mas são planos de operações somente de realizar aquilo, de atividades rotineiras. Plano de investimentos, o plano de aplicação. Então, 3 planos operacionais acontecendo de certa forma separados vão atender ao plano tático, que o plano tático compõe o planejamento estratégico. A mesma coisa no planejamento de produção, o plano de produção, o plano de manutenção, o plano de abastecimento, eles vão compor o planejamento tático de produção, que compõe o planejamento estratégico, e assim sucessivamente nos demais abaixo. Com tudo isso vendo ser atingido, eu vou alcançar os objetivos departamentais, que, consequentemente, se eu alcanço todos, eu alcanço o objetivo organizacional, ok? Planejamento tático, ele envolve uma determinada unidade, como eu disse, ó. Então eu tenho aqui, ó, unidade, tem lá um planejamento estratégico, eu tenho mercadológico, financeiro, se eu vou ter planejamentos operacionais, eu vou avaliar os resultados dessas unidades, vou apresentar esses resultados, eu vou retroalimentar o planejamento estratégico, ok? Através de informações de feedback e de resultados alcançados ou não. O planejamento operacional, planos operacionais nas diversas áreas e funções, lembra do fluxo de caixa, acontece ali, do plano de investimento, tudo mais detalhado, mais desdobrado no dia a dia das atividades. Estão voltados para a eficiência, ou seja, a ênfase no meio, na forma de se realizar, está muito relacionado e classificado em procedimentos, que é a rotina e fluxo, o orçamento, que é o dinheiro que se compõe para realizar, o cronograma, que são aquelas microatividades e o tempo relacionado, e a avaliação de risco dessas atividades, ok? Os 4 tipos de planos operacionais, né, que a gente normalmente fala, estão relacionados com os métodos de trabalho que muitas das vezes a gente vê no fluxograma, que é o passo a passo da atividade, está relacionado com o dinheiro que vem à condição do orçamento, está relacionado com o tempo, que é um cronograma, início, meio e fim, e está relacionado com o comportamento das pessoas, que são as regras e normas de convivência e política para se manter e realizar as atividades dentro de uma programação, tá? E aí é isso, galera. A gente fecha a nossa aula de hoje aqui. Esse material vai estar disponível para vocês acessar, e a atividade também referente à aula já está disponível. Ao término, quando vocês realizarem, já vai vir o gabarito, vocês vão ver na própria atividade, tá bom? Na hora que você enviar, lembre que você só pode enviar uma vez. Fiquem com Deus, um grande abraço, tchau!